Olá, vamos continuar estudando língua portuguesa. Hoje você deverá acompanhar nas suas páginas 75, 76 e 77. O assunto é verbo e vamos tratá-lo de uma forma bem tranquila para que você não fique com trauma, porque tem gente que acha que verbo é muito difícil, mas não é. Então, entremos com tranquilidade aqui no assunto. Verbo é uma palavra que indica um acontecimento qualquer. Esse acontecimento estará representado, você sente quando você usa o verbo, que ele está representado no tempo como uma ação, um estado, um processo, um fenômeno. O que é mais comum é de a gente ver os verbos indicando ou ação, ou estado, ou fenômeno da natureza, certo? Agora, quando nós ficarmos entre as palavras para classificá-las e ficarmos com dificuldade de identificar o verbo, lembremos desses três fatos principais que o verbo possa estar indicando dentro da frase, que aí você vai identificá-lo com mais facilidade, viu? Um acontecimento representado no tempo. E também observa que eles podem flexionar, quer dizer, você pode fazer aquela conjugação, conjugar o verbo, então flexionando ele em número, ou seja, no singular ou no plural. Quando você está fazendo isso, você está flexionando automaticamente em pessoa, primeira, na segunda, na terceira, primeira do singular ou do plural, segunda do singular ou do plural, terceira do singular ou do plural, respectivamente as pessoas que falam, ou com quem se fala, ou de quem se fala, certo? Aquelas pessoas que já estudamos lá nos pronomes. O modo também é outra flexão do verbo. O verbo também pode flexionar em modo. O que é um verbo flexionar em modo? É você apresentar aquele verbo indicando um fato certo, positivo, que aí nós vamos dizer que está no modo indicativo, ou que ele esteja indicando só uma possibilidade, uma hipótese. A gente diz que está no subjuntivo, ou você percebe que ali naquele contexto ele dá uma ordem, ou faz um pedido, ou dá um conselho. E nós vamos dizer que o verbo está no imperativo. Esse é o modo do verbo. Então, o modo vai flexionando, ele vai variando em singular e plural, de primeira para segunda ou para terceira pessoa, para um fato certo, uma possibilidade ou para uma ordem. E também no tempo, por exemplo, se é presente, se é pretérito, que é o passado, ou se é o futuro, sabendo que o pretérito e o futuro podem se subdividir em outros, que vamos ver quando chegarmos só no estudo de tempo verbal. Aspecto que é você observar que o verbo vai indicar uma ação finalizada ou uma ação que esteja em continuidade. E voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, que é a forma como eu vou ver o verbo dentro da frase em relação ao sujeito daquela frase, certo? Então, cada um desses assuntos aqui, ó, de número, pessoa e modo, nós vamos falar agora nesta aula, mas nas próximas aulas estudaremos também os tempos verbais, as vozes verbais, ok? As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Isso quer dizer que não existe oração sem verbo. Então, se eu tenho uma oração, é porque ali eu tenho um verbo ou uma locução verbal, ok? Ou uma locução verbal. Então, beleza. Vamos aos exemplos. Ó, Maria chegou à festa sozinha. Mesmo que não estivesse destacado aqui a forma verbal chegou, você já deveria raciocinar que, olha, Maria é um nome, né? Então, o verbo não é nome, festa é nome, né? Sozinha é uma característica. Então, você vê que só pode ser chegar, além de estar te orientando para algo que já aconteceu no tempo passado, chegou, né? E poderia ser chega no presente, poderia ser chegará no futuro, para que você veja que isso nós dissemos aqui no início, ó,
acontecimentos representados no tempo. Veja que você pode aplicar tempo a essa palavra, presente, passado ou futuro. Isso vai garantindo para você que a palavra é verbo, tá? Então, é só para você saber identificar o que é o verbo dentro de uma frase, viu? E aqui ele está indicando uma ação. Então, verbo é uma palavra que pode indicar ação. Aqui foi o que aconteceu. No período 2, nós temos ele está cantando todas as sextas. Veja bem que não é ele está todas as sextas e nem ele cantando todas as sextas. Está cantando, são dois verbos. O verbo estar, o verbo cantar, são palavras que você pode aplicar a noção de tempo nelas, né? Aqui está aquela noção de presente, um presente continuado. Você poderia falar que ele esteve, aí algo que já aconteceu, que ele estará cantando, tá vendo? Só para você ver que aqui realmente nós temos dois verbos. Só que os dois juntos indicam um fato só. O fato de ele cantar, só isso, só está indicando essa ação de cantar. Mas gastamos dois verbos porque eu queria dar essa ideia de continuidade da ação, né? Esse aspecto aqui para o verbo. Não é aqui primeiro foi o aspecto, né, de passado, de algo concluído, a Maria chegou, aqui é de algo que tem continuidade. E para que eu conseguisse passar essa ideia, eu usei dois verbos, né, para indicar um fato só, é quando eu digo que eu tenho uma locução verbal. Uma locução verbal, uma oração, tá? Se você falar, mas não é o tanto de verbo, não é o tanto de oração? É o tanto de verbo, tanto de oração, mas cada verbo, para formar uma oração, vai estar indicando um fato. E aqui os dois indicam um fato só. Então, você tem uma locução verbal, você tem um fato só, você tem uma oração só aqui. Choveu forte ontem. Aqui você observa que o verbo é chover. E que ninguém pode chover, nenhuma pessoa pode executar esse acontecimento. Então, este verbo indica um fenômeno da natureza. Esse é aquele verbo, este e outros com essas características de indicar fenômenos naturais, de indicar tempo, de indicar uma temperatura. Então, verbos que façam isso, ó, chover, o fenômeno da natureza, de indicar temperatura, por exemplo. Ai, faz calor, né? Faz calor. Ninguém está fazendo calor. É a natureza, é o clima. É algo, é um fenômeno natural. Então, aí você tem aquilo que nós chamamos de verbo impessoal. Então, é bom que você já vai acumulando essas informações, porque elas são necessárias, tá? Porque, olha, se você sabe que ele é impessoal, porque não pode ser aplicado a nenhuma pessoa, ninguém pode praticar esse fato aqui, então ele é um verbo impessoal, aí você já sabe também que aqui eu tenho oração sem sujeito, tá vendo? Você já sabe que ele só pode ficar no singular, viu? Desculpa. E aí por diante. Então, quer dizer, uma informação vai puxando outra. Quando você pensar que não, você já sabe uma série de coisas. Quarto período, Maria parecia cansada. Parecia, o verbo parecer. Olha, parecia, ela parece, parecerá cansada. Então, eu posso aplicar a noção de tempo aqui, eu posso variá-la no tempo. Isso me faz ter certeza que estou diante de um verbo. Só que aqui ele não indica uma ação que a Maria fez. Não indica um fenômeno da natureza, ainda mais, já está vendo até o sujeito aqui, tem como ser fenômeno, né? Porque o de fenômeno não se aplica a nenhum sujeito. Então, aqui não é ação, não é fenômeno, aqui ele está indicando o estado, a situação da Maria, certo? E quando um verbo vem indicando isso, estado, a situação do sujeito, nós vamos chamá-lo de verbo de ligação. Vamos ter um momento para fixarmos o que é e quais são os verbos de ligação. Mas não custa nada você já gravar que este aqui é um e o porquê de ele ser um verbo de ligação, tá? Desculpa. No quinto período, ando meio desligado. Eu nem sinto meus pés no chão. De novo, eu tenho um período
e um verbo destacado. Eu sei que ele tem outro verbo, o verbo sentir, mas nosso objetivo aqui é só com este ando, porque nós vamos fazer uma observação da frase 5 e da frase 6, que tem a mesma palavra, ou seja, o mesmo verbo. Só que na frase 5, olha, ando meio desligado, ninguém está pensando que eu estou caminhando e estou desligado enquanto caminho. Não, ando meio desligado, mesma coisa de eu dizer estou meio desligado. Então, de novo, você tem um verbo que indica estado. Então, sem falar aqui dentro do parênteses que uma classificação para ele, você já recorda da frase anterior. De novo, você tem um verbo de ligação aqui. Só que a mesma forma verbal está escrita no período 6. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Então, você vê pelo contexto que aqui agora é andar de caminhar. Então, aqui não tem nada a ver com o estado do sujeito, e sim com uma ação que o sujeito está praticando. Então, temos que observar bastante esses detalhes, porque alguns verbos você não pode só falar assim, então quer dizer que andar é verbo de ligação, aqui na frase 5. Sim, aí você vai achar que todas as vezes que o andar aparecer para você numa frase, vai ser verbo de ligação. Não, você tem que guardar estes preceitos, você tem que indicar um estado, uma situação do sujeito, que é o que acontece aqui, ok? Então, esse primeiro slide foi para você saber identificar o verbo numa frase e o que ele está indicando. Formas nominais do verbo. Quando a gente fala de formas nominais, então você pensa em nome. Então, o que quer dizer isso, formas nominais do verbo? Ora, quer dizer que às vezes o verbo pode assumir valor de nome. E quais são as formas nominais? Elas são 3. É o infinitivo, olha aí, o gerúndio e o particípio. Falemos do infinitivo primeiramente. Quando você quer saber se um verbo está ou não no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, você tem que olhar a terminação do verbo. Se estiver no infinitivo, ele sempre terminará em ar, er ou ir. Então, por exemplo, estudar, fazer, partir, aí são verbos que estão no infinitivo. Agora, então você já sabe como identificar infinitivo, é pela terminação. A marca, a desinência do infinitivo é R. Se falar infinitivo, o R tem que estar ali na terminação dele. Então, cantar, vender, partir, por exemplo. Agora, por que o infinitivo é uma forma nominal? Porque o infinitivo, ele pode assumir dentro da frase o valor, olha, valor de substantivo. Então, aí, nós vamos ver da seguinte forma. Substantivo não é nome? Então, se um verbo estiver na frase com valor de substantivo, nós vamos dizer que ele está numa forma nominal. É um verbo assumindo o valor de nome, certo? O infinitivo é uma delas. Por exemplo, se você tiver a seguinte oração: não quero falar, não quero falar com ele. Não quero falar com ele. Eu tenho 2 verbos aqui. Você vê que, né, aqui você tem verbo mesmo retratando a ação, ó, a ação de falar aqui, certo? Eu estou destacando falar porque agora eu vou usar o falar como, da mesma forma que está escrito aqui, mas com valor de nome, quer ver? Ele tem um falar feio. Ele tem um falar feio. Olha só. Olha o que tem aqui. Um falar feio. Ou seja, eu tenho aqui um artigo indefinido. Se eu tenho artigo, o artigo vai acompanhar que tipo de palavra, que tipo de classe gramatical? Vai acompanhar substantivo. Então, aqui você vê, é o verbo falar, certo? É a mesma forma que você vê aqui
em cima, na frase anterior. Porém, aqui, com esse artigo antes, que é aquela palavrinha que tem a capacidade para substantivar outras classes gramaticais, ou seja, tornar outras classes gramaticais um substantivo, então aqui o falar veio como um substantivo, ou como palavra substantivada, ok? Então, não quero falar com ele. Ele tem um falar feio. Ele tem um falar feio. É a mesma coisa de eu dizer que ele tem uma fala feia. Tá vendo? Uma fala. A fala, sua fala. Isso é substantivo, né? Então, esse falar corresponde à fala. Então, ele está correspondendo a um substantivo. Então, está na forma do verbo, não está? Mas está valendo como um nome, não está? Está valendo como substantivo. Então, eu digo que ele está em uma forma nominal, certo? Vou dar mais um exemplo. Por exemplo, agora mesmo, olha, vou andar um pouco. Então, você está vendo claramente que andar aqui é verbo. Agora, se eu falar o seu andar é elegante, tá vendo? O seu andar é elegante, quer dizer, o jeito de a pessoa, né, ir mudando os passos. Só porque agora eu não me referi especificamente à ação de andar, ela anda elegantemente. Eu estou falando o seu andar, o andar dela é elegante. Então, por causa desses determinantes, olha aqui, eu tenho um artigo, eu tenho um pronome possessivo aqui. Artigos e pronomes sempre se referem a nomes. Então, andar neste contexto aqui veio como substantivo, mas está com a mesma forma da frase anterior que nós colocamos ali, que é o verbo. Porque aqui eu estou indicando especificamente o processo verbal, a ação que o sujeito quer praticar, né? Eu vou andar um pouco. Agora, aqui eu estou falando, eu estou nomeando a ação da pessoa, estou nomeando a ação de ela praticar o andar, certo? Então, o seu andar aqui, andar é substantivo, certo? Forma nominal do verbo. O gerúndio é outra forma nominal do verbo e é quando ele termina em NDO. Qualquer verbo vai estar no gerúndio se você colocar essa terminação, certo? Então, falando, ouvindo, partindo, andando, dormindo, sonhando, estudando, ok? Então, aí é gerúndio. O gerúndio assume valor, ele assume valor na frase de adjetivo ou de advérbio. Então, adjetivo e advérbio vão estar nesse contexto relacionado à classe de nomes. Então, se o verbo estiver na forma do gerúndio, mas, né, estiver na forma do gerúndio, ele é um verbo no gerúndio, mas ele vai ter um valor, uma aparência com adjetivo, uma aparência com advérbio. Então, ele vai ser classificado, por isso, como uma forma nominal. Por exemplo, se nós dissermos assim, ele partiu sorrindo. Então, você observa que o sorrindo terminou em NDO. NDO é a desinência para nós dizermos que o verbo está no gerúndio. E você observa que se você interpretar aqui, sorrindo, não te parece que foi o modo como ele partiu? Né? Ele partiu sorrindo. Né? Então, ele partiu sorrindo. A palavra que indica modo na língua portuguesa é o tempo, é advérbio. Por exemplo, né, nós temos advérbio de modo, temos advérbio de tempo. Então, ele partiu sorrindo, está parecendo o modo como a pessoa partiu. Aí, então, parece ser um advérbio, não tem valor de advérbio, porque está indicando o modo como a pessoa partiu daqui, então aí ele tem a sua forma nominal. Por isso que é forma nominal, porque parece um advérbio. E se eu falar assim, chorando não, porque eu quero
um valor diferente agora, viu? Por exemplo, Ana descobriu coisas incríveis lendo aquele livro. Olha só, vai ler também, viu? Lendo aquele livro. Então, vamos focar no verbo ler. Pela terminação NDO, você já sabe, é gerúndio também, não é? Gerúndio. E por que eu vou insistir que gerúndio é uma forma nominal? Porque aqui também parece um advérbio. Olha só para você ver. Ana descobriu coisas incríveis. Eu poderia dizer assim, olha, enquanto lia aquele livro. Se eu dissesse enquanto lia aquele livro no lugar de lendo, eu estaria colocando aqui para você a noção de tempo. Quando foi que a Ana descobriu coisas incríveis? Quando foi, né? Quando ela leu aquele livro, quando ela lia, enquanto lia. Então, a noção de tempo, então, valor de advérbio também, certo? Agora, o particípio. Particípio é quando o verbo vai terminar principalmente em ado ou ido. Na realidade, a terminação do no verbo. Por exemplo, falado, partido, cantado, sonhado, lido. Aí você diz que o verbo está no particípio. Então, pega um verbo, beber, coloque no particípio, bebido. Pegue outro verbo, falar, põe no particípio. Não, esse já está aqui, vou pegar um diferente. Pegue um verbo, caminhar. Qual é o particípio dele? Caminhado. Vamos escolher outro verbo agora, o verbo sentir. Qual o particípio dele? Sentido, certo? Isso é particípio, quando o verbo termina principalmente em ado ou ido. Agora, por que eu estou falando principalmente? Porque existe o particípio regular, que acontece com a maioria dos verbos, que é terminar em ado ou ido, e existe o particípio irregular, que é quando o verbo não pode terminar em ado ou ido. Por exemplo, se for o verbo fazer, você não pode falar fazido, está errado, ok? Você vai falar que é feito. O particípio de fazer é feito, particípio da noção de uma ação terminada, viu? De uma ação terminada, acabada, viu? Da noção de algo assim, executado. Então, vamos colocar assim, ó, por exemplo, o dever foi feito pelo aluno, né? Então, feito traz essa noção de algo terminado. Então, eu participo do verbo fazer, mas não terminou em do, porque não posso falar passivo. Então, aqui eu chamo de particípio irregular. No lugar do de, aparece o t. Ou, às vezes, aparece uma outra letra. Mas vamos lá. O abrir também não é abrido, né? É aberto, tá vendo? Então, no lugar do de tenha um t. Isso é o particípio irregular. Mas aqui é para você entender por que, que o particípio também é uma forma nominal. Mas para lembrar que ele pode ser regular ou irregular, mas o regular é o que é mais comum, ok? E sem contar que alguns verbos têm as duas formas. Aí, antes de passar para frente, lembremos que, por exemplo, particípio de trazer, trazido, tá bom? Porque tem gente que parece que tem medo de falar trazido e errar, e aí fala trago, e aí é que erra. Porque se é particípio, é trazido. Por exemplo, eu tinha trazido o meu material, mas não sei onde eu coloquei, ou então, se eu soubesse que ia demorar, eu teria trazido um lanche. Aí a pessoa fala, tinha trago, tá errado, tá? O trago existe, mas é quando você vai conjugar o verbo trazer, lá no presente, por exemplo, eu trago lanche todos os dias. Ou então o verbo tragar, né, de quando está fumando. Eu trago quando fumo. Eu não trago porque eu não fumo, certo? Então, beleza. E só para você saber que não é eu tinha trago. Jamais falo assim, é eu tinha trazido, tá bom?
Esse é o particípio do verbo trazer. Enfim, por que o particípio é forma nominal também? Porque o particípio assume principalmente uma forma de adjetivo. Ou seja, vou corrigir essa minha fala, não é bem a forma, é a função de adjetivo, certo? Por exemplo, adjetivo da característica, né? Então, vamos lá. Então, você tem aqui, ó, você já sabe que feito, aqui, ó, vamos falar de feito, você já sabe que feito está no particípio. Então, se eu falar assim, olha, o aluno havia feito o trabalho. Ó, havia feito o trabalho. Então, havia feito, quer dizer que ele fez o trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, aqui é o verbo fazer. Mas se eu falar assim, ó, trabalho feito, podem descansar. Olha só, aí desse jeito aqui, trabalho feito, isso aqui tá se referindo ao trabalho, que é um substantivo aqui, tá vendo? É um substantivo. Então, aqui ele tem valor de quê? De adjetivo, mas está com a mesma forma do verbo aqui no particípio. Então, é por isso que o particípio também é uma forma nominal, que é do mesmo jeito que você o escreve e vai classificá-lo como verbo na frase, você o escreve do mesmo jeito e ele pode ter o valor de adjetivo em outra. E adjetivo está relacionado à classe dos nomes. Então, por isso eu digo que o particípio é uma forma nominal do verbo, ok? Então, para que você tenha noção direitinho do que são formas nominais dos verbos, que é o infinitivo, gerúndio e o particípio, repasse esses slides aqui, ouça novamente estas explicações e você vai gravar, com certeza. Conjugações. Olha, na língua portuguesa, os verbos se agrupam em 3 conjugações. Isso vale dizer que todos os verbos que tem na nossa língua, eles ou terminam em ar, er ou ir. Então, por isso, só 3 conjugações. Só existe o verbo por, que termina em or, e os derivados dele. Por exemplo, antepor, compor, contrapor, opor, pospor, transpor, repor, depor e assim por diante, ok? Então, só o verbo por. E o verbo por vem lá do latim ponere, ponere, que depois passou a um português arcaico, poer, que tem aqui, olha o que tem? A letra E, que é a segunda vogal. Então, ele vai se encaixar nos verbos que terminam em er, por causa da forma arcaica dele, bem antiga. E porque é só ele que termina diferente, que não termina em ar, nem er, nem ir. Não existem verbos terminados em ur, certo? Então, por isso, reduzem-se os nossos verbos em 3 conjugações. Os que terminam em ar, nós vamos dizer que pertence à primeira conjugação, porque o A é a primeira vogal. Os que terminam em er, da segunda, porque o E é a segunda vogal. E os que terminam em ir vão ser da terceira conjugação, porque o I é a terceira vogal. E o por e os derivados, já contei a historinha linda deles, vão se encaixar aqui na segunda conjugação, correto? Agora, isso é muito simples, né? Você não vai ter dificuldade em gravar o que são verbos da primeira, da segunda, da terceira conjugação, né? São respectivamente terminados em ar, er ou ir. Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes os verbos podem nos trair. Veja bem, numa frase como essa aqui, vê? Ana foi ao mercado. Ana foi ao mercado. Agora, ele foi feliz outrora. Ele foi feliz.
Você viu que eu usei foi nas duas orações. Vamos dizer que você esteja fazendo um exercício de encontrar a conjugação do verbo. Então, eu grifei foi, foi. Qual a conjugação dos verbos nestas frases aqui? Então, vamos ver. Este aqui, será que é da primeira, da segunda ou da terceira? Né? Então, o que você vai dizer? Aí você tem que pensar assim, foi ao mercado, é de ir, não é de ir, ir. O próprio ir, ó, já termina, já tem, ele já é a própria terminação, ir, é a vogal I, terceira. Então, ótimo, terceira conjugação. Ah, então isso aqui também é da terceira conjugação? É a mesma palavra? Não. É a mesma palavra na escrita, mas não é o mesmo sentido, não é a mesma semântica. Ana foi ao mercado, é de ir. Ele foi feliz, não é de ir feliz, não. É de ser feliz, certo? E ser, a vogal é, ou seja, terminação er. Então, aqui é da segunda conjugação, ok? Isso acontece, tá? Às vezes, verbos diferentes, como o ir e o ser, podem ter conjugações em determinado tempo que são iguaizinhas, quer dizer, você vai escrever da mesma forma. Você vai saber quem é quem, se é o ir ou se é o ser, pelo contexto. Se é o contexto de ir a algum lugar, ou se é o contexto de ser algo, de ser alguém, de ser de uma forma ou de outra, tá? De uma característica, por exemplo, né? Locução verbal. Já falamos agora mesmo, então é só para poder reforçar um pouquinho. Locução, todas as vezes que a gente fala que é locução, é um conjunto de palavras. Em geral, duas, mas pode ser duas ou três palavras, às vezes. É um conjuntinho de palavras, mas que valem, né, que vale a pena, é um conjunto que vale apenas por uma, ok? Então, locução verbal, você vai ter dois verbos ali, mas valendo por um. Só que, dependendo do que você quer expressar, vai ficar mais contextualizado, vai ficar melhor, né? Vai ficar mais bem contextualizado se você colocar, às vezes, uma locução verbal. Então, vejamos. Conjunto de verbo auxiliar mais verbo principal. É isso mesmo. Se você tem uma locução verbal, o primeiro verbo é sempre o auxiliar. O segundo verbo, ou então o último, né? O segundo verbo, ou então o último, porque às vezes a locução pode ter mais de dois verbos, mas o principal é sempre o último, e é sempre um só. Auxiliar pode ter mais de um, podemos ter um auxiliar, um semi-auxiliar, né? Mas o principal é sempre um só e é sempre o último da locução, ok? Então, o verbo auxiliar é o que vem conjugado. Sempre é só o verbo auxiliar que vem conjugado no presente ou no pretérito, que é o passado, ou no futuro. Então, é o verbo auxiliar que se conjuga. E depois do verbo auxiliar vem o verbo principal, que estará numa forma nominal ou no infinitivo, que você já sabe, a marca é o R, ou no gerúndio, que a marca é NDO, ou no particípio, que é a terminação DO, ADO ou IDO, se for regular. Sabemos que há aqueles irregulares, né? Agora, a locução verbal também pode ser chamada de perífrase verbal ou de conjugação perifrástica, ok? O nome comum é locução verbal, que mais você vai ver. Mas se aparecerem essas denominações, saiba que são a mesma coisa, tá bom? Ele está cantando na chuva. Então, olha, ele está cantando. Eu poderia dizer simplesmente, ele canta na chuva. Está é o verbo auxiliar, olha lá, é o primeiro, e ele está conjugado no presente, tá vendo? Está conjugado no tempo presente, mas poderia ser conjugado no passado, porque ele esteve cantando na chuva. Poderia estar no presente, ele estará cantando na chuva, ok? Mas o cantando não mudou, sempre aqui com a mesma terminação do gerúndio. Ou seja, o que flexiona na locução verbal
é o verbo auxiliar, é o que vem primeiro, ok? Ótimo. Agora, aqui nesse caso de ele está cantando na chuva, observe que mesmo que equivale apenas a canta, ele canta na chuva, repare que o meu interesse aqui é mostrar que esta ação de cantar acontece no momento que eu estou falando. Ele está cantando na chuva. Olha lá, tá vendo? Você pode vê-lo agora cantando na chuva. E se eu falasse simplesmente ele canta na chuva, a pessoa pode interpretar que agora está chovendo, mas ele não está cantando. Não, ele canta na chuva, ele tem esse costume, só que hoje ele não cantou. Então você observa que às vezes, dependendo da intenção da gente, mesmo que uma locução verbal de dois verbos, essa locução vai equivaler a um verbo só, às vezes, para poder ficar mais especificado ali o que eu quero dizer, ou como está acontecendo aqui o processo verbal, às vezes, então, com uma locução verbal, esse auxiliar vai dar mais precisão ao que eu estou querendo indicar. Ele está cantando, está acontecendo agora, tá? Enquanto se fosse ele canta na chuva, ele pode ter o hábito de cantar na chuva, agora está chovendo, mas não quer dizer que ele esteja cantando no momento em que eu estou falando, ok? Olha, este texto aqui não está na sua apostila. Eu coloquei só como se fosse assim, ó, para nós fazermos uma revisão dessa fala. Quer ver? Vamos encontrar os verbos dentro desse texto. Vamos lá? É um treinamento. A demissão do guarda noturno. Coitado, ele foi demitido. Ó, demitiram até o hífen aqui, ó. Vamos colocar? Tem hífen aqui, viu? Demitiram o hífen também. Será por quê? Vamos lá? Será que é por causa do coronavírus? Meu Deus. Então, vamos lá. A demissão do guarda noturno. Um grande empresário, na necessidade de ir a São Paulo, chegou a seu guarda noturno e ordenou que ele o acordasse às 6 horas da manhã em ponto. Exatamente às 6 horas da manhã, o guarda acordou o empresário e disse: Patrão, estou com um mau pressentimento. Sonhei esta noite que o senhor teria um acidente com o avião. Me permita sugerir que não viaje. O empresário não deu ouvidos ao guarda. Sem incidentes, chegou a São Paulo e, por telefone, mandou demitir o guarda. Por quê? Por que será que mandou demitir o guarda? Porque guardas noturnos não devem dormir em serviço. E se ele sonhou que ia acontecer algo com o patrão, é porque ele estava dormindo enquanto deveria estar acordado trabalhando, certo? Então, agora vamos lá, no texto. Eu quero verbos, é esse que é o nosso interesse aqui. Então, vejamos. O que o grande empresário tinha necessidade de fazer? Ir a São Paulo, professora. Ir a São Paulo. Eu vou, tu vais, ele vai. Então, ó, ir é um verbo. E você está vendo a vogal I, que é a terceira, então você já sabe que ele é de terceira conjugação. Você já sabe que ele está no infinitivo, porque termina em R, certo? Agora, o que aconteceu depois? Ele chegou a seu guarda noturno, chegou. O empresário chegou, quer dizer, ele foi até o guarda noturno. Então, é o verbo chegar, no sentido de ir, né? Tá? Então, é do verbo chegar. Chegar termina em ar, então esse é da primeira conjugação. E ordenou, outra ação que ele fez. Chegar é um, ir é uma, chegar é outra, ordenar é outra. Ordenar termina em ar, também é da primeira conjugação. Que ele ou acordasse, acordou, acordasse, acordaria. Está vendo que eu estou flexionando essa palavra? Então, e ela admite isso, por quê? Porque ela é verbo. É o verbo acordar, também da primeira conjugação. Então, o tanto de verbo que já achamos aqui. Exatamente às 6 da manhã, o guarda acordou, é o mesmo verbo, acordar, que já falamos aqui no acordasse, né? Então, primeira conjugação. E disse, acordou, disse, eu disse, nós dissemos, eu direi, eu digo, tá vendo? Tá tudo relacionado com dizer. Então, isso é verbo, eu estou conjugando dizer, e dizer termina em er, e é a segunda vogal, então esse verbo é da segunda conjugação, perfeito?
Vamos continuando. Patrão, estou com mau pressentimento. Patrão, estarei, estamos, estive. Eu estou variando essa palavra no tempo. Eu estou variando essa palavra em pessoa. Quem flexiona em tempo, quem flexiona em pessoa, quem flexiona em número é verbo. Então é verbo estar, terminado em ar, também da primeira conjugação. Sonhei esta noite, sonhei, sonharei, sonhamos, sonho. Olha, eu estou flexionando, é verbo, e é do verbo sonhar, terminado em ar, primeira conjugação, ok? Esta noite que o Senhor teria, é o verbo ter. Terei, tive, teremos, olha eu flexionando, olha eu conjugando, então é verbo. Verbo ter, segunda vogal, segunda conjugação, tá? Me permita, é claro que se estivesse na norma culta seria permita-me, né? Permita, vem de onde? Permita, permitir, permitirei, permitamos, permitiram, estou flexionando. Então, isso aqui é o verbo permitir. Ir, terceira vogal, terceira conjugação. Sugerir, já está no infinitivo. Já está no infinitivo, não oferece dúvida nenhuma, estou vendo ir, terceira conjugação. Viaje, que não viaje, que não viajemos. Viajarei, viajarás, viajou, está flexionando. É o verbo viajar. A, primeira vogal, primeira conjugação. O empresário não deu ouvidos, Darei, demos, daremos, dou. Então, é o verbo dar, primeira conjugação, ok? Sem incidentes, chegou, já falamos do chegou lá na primeira linha, a São Paulo, e por telefone mandou demitir o guarda, mandou demitir, mandou, mandei, mandaste, mandamos, mandarão, mandarei, mando, é o verbo mandar, que é da primeira conjugação, e demitir já está no infinitivo, ajudando para que a vogal I já está clara, mostrando que é a terceira conjugação. Porque guardas noturnos não devemos, dever, segunda conjugação, dormir, já está no infinitivo, mostrando claramente que é a terceira conjugação. Então, eu coloquei esse textinho aqui só para que você treinasse, né, mais um pouquinho, encontrar o verbo, como que nós estamos fazendo para identificar que aquela palavra é verbo e a conjugação a que ele pertence. E vamos à primeira questão. Sinto e vejo. Temos, respectivamente, verbos de. Aí está cobrando o quê? Conjugações dos verbos. Então, não é só olhar para o verbo e ficar tentando adivinhar. É fazer aquilo que estava fazendo no slide anterior. Sento. De onde vem isso? Sento. Ó, vem de sentar, professora. Ah, pronto. Então, aqui, ó o que tem aqui na terminação. A. Então, A é a primeira vogal. Então, sento é da primeira. Tem mais uma aqui. Primeira conjugação. Então, ó, já eliminamos 3 alternativas. Sinto. O que é sinto? Bom, sinto com S é do verbo sentir. E sentir termina em ir. E é a terceira vogal. Então, o verbo sentir é da terceira conjugação. Então, aqui, ó, eliminou. Achei a resposta. Porque aqui é vejo, é de ver. Ó, olha a vogal. É, né? E segunda vogal, segunda conjugação, fechou na letra B, ok? No excerto, a Samarco também se comprometeu, já estou olhando aqui o que a banca está cobrando, ó. Verbo de segunda conjugação, primeira, terceira, se é substantivo, se é adjetivo. Ah, beleza. Então, também se comprometeu, comprometemos, comprometerei. Ah, isso aqui é o verbo. E comprometer termina em er, e é da segunda conjugação. Então, eu já sei que o primeiro é verbo, não é substantivo, não é adjetivo. É verbo, é verbo, é verbo. Mas,
que pertence respectivamente à segunda. Opa, beleza, o primeiro pertence à segunda mesmo. Se pertence à segunda, aqui está falando que pertence à primeira, já eliminei, então já estou só com A ou C, tá bom? Comprometeu com o governo a construir, ir. Também é verbo e não é de primeira, é de terceira, porque I é a terceira vogal, certinho? 20 quilômetros de diques de filtração para diminuir, a, I, terceira vogal, terceira conjugação. Fechou na letra C de certinho. Flexão em modo. Já introduzimos lá no primeiro slide que o verbo tem 3 modos para acontecer na frase, dependendo da minha intenção, o que eu quero indicar com ele. Eu quero indicar um fato real, positivo, certo, uma certeza, viu? Então, eu terei o verbo no modo indicativo. Mas às vezes eu estou indicando só uma possibilidade de algo acontecer, é uma hipótese, é um desejo, porque um desejo pode ou não acontecer. Então, um desejo é uma hipótese. Se você interpretar isso no verbo, você tem o verbo no subjuntivo. Mas se você interpretar que ali você tem uma ordem, você tem um pedido, você tem um conselho, uma advertência, né? O modo da frase, o verbo veio trazendo esse contexto, então você tem um verbo no imperativo. Vamos lá? Relacione as colunas. Indica uma certeza, aí, ó. Acabamos de falar. Uma certeza em relação a um estado ou uma ação no presente, no passado ou no futuro. Certeza, por exemplo, ele está, né, no presente, ou então ele esteve no passado, ou então ele estará, ó, ele está aqui, ou ele esteve aqui, ou ele estará aqui amanhã, tá vendo? Não importa o tempo, dá para você ver que eu estou afirmando, eu estou certa desse fato. Então, é certeza, é indicativo. Então, aqui eu vou colocar a letra A. Indica uma incerteza, em relação à existência ou não do fato, considerando como incerto, duvidoso, eventual, ou mesmo irreal. Por exemplo, talvez, dessa forma já vem as palavras assim, ó, talvez ele esteja aqui amanhã, por exemplo, talvez ele esteja aqui amanhã. Então, ó, talvez ele esteja, o talvez já está te mostrando que não tem certeza de nada. Então, esse verbo aqui está no modo subjuntivo, letra B. Indica uma exortação ao interlocutor. Exortar, chamar, invocar o outro, para que este cumpra a ação expressa. Se está querendo que você cumpra uma ação, então teve uma ordem ali, tá vendo? Pelo verbo, podendo ser um conselho ou um convite. Tá vendo? Pode ser um conselho, pode ser um convite, pode ser uma ordem. É modo imperativo. Perfeito? Então, abra suas asas e voe. Ora, abra. Eu não estou indicando um fato certo. Então, não é indicativo. Eu não estou indicando uma possibilidade. Então, abra suas asas e voe. Não é um fato que eu estou indicando com certeza, não é só certeza, não é uma possibilidade, não está terminando em R, então não é infinitivo, não está terminando em NDO, então não é gerúndio. Abra e voe. Isso é uma ordem, tá? Ou um conselho. Então, estou com verbos no imperativo, ok? Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Bom, os verbos que estão entre aspas no primeiro quadrinho estão no modo, olha, use, compre, beba, coma, está mandando a gente fazer alguma coisa. Isso não é uma incerteza ou uma possibilidade. Isso não está no futuro, isso não é usará, comprará, né? Isso não é
presente, porque ele está, se fosse no presente, olha, eu uso, tu usas, eu bebo, tu bebas, ele beba, né? Que eu use, que eu beba, aí vai falar assim, ah, tá igual, mas não está, não está num tempo que indica simplesmente o presente, porque não está focando no momento exato de acontecimento. Pode ser em qualquer momento isso ia acontecer, tá? Então, também não tem uma certeza, não está indicando um fato certo, está indicando ordem, um comando para você seguir. Então, está no modo imperativo, ok? Crédito imobiliário. Financie até 95% do seu imóvel. Está mandando você fazer alguma coisa, tá vendo? Você poderá comprar um imóvel novo ou usado. Você poderá comprar um imóvel novo ou usado e pagá-lo em até 35 anos. Jesus, faça uma simulação no site banco.barueri e conheça as condições especiais. Faça uma simulação, conheça as condições especiais. Fale com o agente ou ligue para 0800, ok? Agora vamos escolher uma opção. O modo, será que é, vamos ver, faça, financie, conheça, fale, ligue, revela no falante uma atitude de, bom, então vamos ver, esse modo, esses verbos aqui estão fazendo o quê? Está só indicando um fato certo? Está indicando uma possibilidade de algo acontecer ou está indicando uma ordem? Tenho certeza que você já respondeu aí. Está indicando uma ordem, professora. Se estiver indicando uma ordem, passando um comando para alguém seguir, então ele está no modo imperativo. Então, o modo imperativo dos verbos, faça, financie, revela no falante uma atitude de ordem, quer dizer, o falante, a pessoa que fala, está dando uma ordem, ou está solicitando, ou está fazendo um convite. Fechou na letra A, ok? Enumere as sentenças abaixo de acordo com a flexão em modo indicativo, subjuntivo, imperativo dos verbos sublinhados. Para verbos flexionados no indicativo, 1. Subjuntivo, 2. Imperativo, 3. Ou seja, a certeza, a dúvida, a ordem, ok? Vá ao colégio, vá. Eu não estou só indicando um fato certo ou positivo, eu estou mandando ir para o colégio, ok? Depois que passar a epidemia, tá? Por enquanto fique em casa. Então, vá é uma ordem? Então é modo imperativo. Então é número 3. Espero que ele vá. Olha só, embora a palavra seja a mesma, olha só, o vocábulo é o mesmo, mas aqui, olha o contexto, vá ao colégio, mandou ou pediu. Espero que ele vá, tá vendo? É um desejo. Então, se é desejo, pode ou não acontecer, né? Porque eu espero que ele vá, mas de repente ele não vai. Então, existe uma dúvida pairando no ar. Então, número 2 é subjuntivo. Eu fui ao colégio, eu não estou mandando ninguém ir, eu não estou colocando uma possibilidade, eu estou afirmando, é positivo, eu fui. Então, o que eu tenho aqui? Se é um positivo, eu tenho o indicativo número 1. Eles estariam felizes, eles estariam, eu estou afirmando que eles estariam felizes se isso ou aquilo acontecesse, por exemplo. Então, aqui é uma afirmação, aqui é indicativo. Se eu vendesse meu carro, teria mais dinheiro. Se eu vendesse, tá vendo? Esse vendesse não está certo, não. De repente eu vendo, de repente eu não vendo, tá vendo? Então, ó, olha só, vou repetir. De repente eu vendo, de repente eu não vendo, tá vendo? Então, meninas e meninos, se eu vendesse, tem uma dúvida aqui, uma possibilidade, mas não tem certeza, então é o número 2, é subjuntivo. Não matarás. Não pode. Não faça isso. É uma ordem. E
É a Bíblia que fala isso, hein? Então, não matarás. É ordem, eu tenho que seguir. Então, número 3, ok? Beleza, imperativo. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.